Eu brinco assim que era uma Ellen antes do diagnóstico de autismo e uma Ellen depois, né? O TDAH foi super importante para mim. Eu demorei algum tempo para me achar, porque eu não sabia nem o que era a sigla quando eu fui diagnosticada, para você ter ideia. Eu saí do consultório assim, falei, meu Deus, e agora? Então, por um tempo eu neguei que eu tinha, fui levando a vida, aí eu fui vendo que os prejuízos, assim, sem psicoterapia, sem tratamento adequado, fui acumulando uma montanha de problemas, né? Isso foi uma coisa. Então, demorei uns anos aí. Quando eu comecei o processo de avaliação do diagnóstico de autismo, eu já tinha passado por muita invalidação. Fui muitos profissionais, enfim. Passei por muitos profissionais que falaram, olha, não tem condição de você, não tem como você ser autista, porque você olha nos olhos. Detalhe, 4 anos de teatro para isso. Você é casada, você trabalha, você é funcional. Não tem a mínima chance de você ser autista. Caramba, tudo que você está sentindo é da ansiedade. Falei, mas eu faço tratamento de ansiedade há tantos anos. Está tão regulada a minha ansiedade no momento. Poxa, sabe, eu quero resposta. Quando eu comecei a avaliação, eu comecei com uma profissional que é autista. E que só faz isso da vida porque ela pegou como missão para ela. Ela foi diagnosticada tardiamente também, aos 60. E ela pegou como missão, assim, atender mulheres autistas. Então, Caraca, ela foi já era mais aos especialista. 60 e já era especialista, ou seja... Caraca. Foi uma coisa assim, louca. E aí, a cada avaliação, eu chorava depois da avaliação. Falava, nossa, mas hoje ela falou uma coisa que eu nem sabia que eu fazia. Por exemplo, a ecolalia, né? Ecolalia mental. A gente repete sons na cabeça, às vezes não verbalmente, mas às vezes você falou uma palavra aí que eu achei bonita, ela tá ressoando na minha cabeça, várias vezes. Igual ping-pong. Igual ping-pong. Então, música. Então, às vezes eu ouço, sei lá, 50 vezes a mesma música no dia. Pra mim, vai ser sempre como se fosse a primeira vez. O prazer que você sente da primeira vez. É a primeira vez. E também de você checar o que a pessoa está falando. Então, aqui a gente está tendo uma conversa mais informal, tal, legal. Mas, às vezes, no trabalho, eu tinha muito medo de errar. Então, o médico residente lá falava, olha, pega a veia tal. Aí eu falava, tudo bem, doutor, pega a veia tal. Eu repetia. Só que em ambiente hospitalar, isso não é perceptível, porque a gente tem o sistema de checklists, né? Então, a gente tem que confirmar verbalmente alto para que toda a equipe veja que você vai fazer aquele procedimento. Então, passou despercebido. E eu não sabia que eu fazia ecolalia. Quando eu fui fazer o diagnóstico, em uma das sessões, ela falou, você sabia que isso é ecolalia? Eu falei, mas ecolalia não é ficar só repetindo o tempo todo? Ela, não. Isso é ecolalia mental. Não é verbal. E às vezes você verbalizava. Verbalizava, só que sem perceber, totalmente. Então, eu fui me descobrindo, sessão após sessão, do diagnóstico da neuropsicóloga. Quando chegou no final, ela falou assim, olha, então eu vou fazer o seu laudo psicológico, neuropsicológico, e você tem indicação para CTEA suporte 1. Agora você vai passar no especialista para fechar esse laudo, né? E eu ainda não tinha coragem de falar, gente, será mesmo que eu sou autista? Será que tá errado? Será que eu falei alguma coisa errada? Aí eu ficava, não, mas ela fez um monte de teste que eu não sabia nada. Será que eu burlei o teste? Eu ficava pensando assim... Será que é uma fraude? Será que eu uma fraude de novo? Eu fingi que... Nossa, gente. E aí, até eu chegar com esse laudo na mão, me esbaldar de chorar, falei, caraca, agora eu entendo por que eu sou assim. Eu sei quem eu sou agora. Então, isso pro autismo é muito forte. Porque a gente passa tanto tempo tentando se encaixar, que quando tem um papel que fala assim pra gente, olha, tem uma comunidade incrível por trás desse papel, tá? Atrás desse CID aqui, você vai conhecer gente... magnífica. E foi o que eu encontrei na comunidade de mulheres autistas. Caraca. Você tem uma comunidade chamada Mulheres Autistas? Eu comecei a encontrar via Facebook, Instagram, e hoje em dia eu dou mentoria de organização e estudo para mulheres autistas, TDAHs. O Sinapse Criativa, ele começou disso, você começou falando de TDAH, porque ele é um site mais antigo, né? Um projeto mais antigo do que o teu laudo do autismo. Sim. Então, rolou uma transição, você começou falando de TDAH, depois foi para autismo, como é que foi? Eu comecei falando de TDAH justamente por conta do estudo na época da faculdade. Porque era tão desolador para mim. Eu falava, gente, não, eu tô adaptando dessa forma, às vezes eu tinha que desenhar na parede, às vezes eu tinha que recortar, às vezes eu fazia de papel um negócio para poder entender. Falei, por que não eu começo a dividir com a galera, né? E aí eu descobri que tinha uma comunidade incrível também de TDAH. Eu falei, gente, tem gente na internet falando sobre isso. Foi que eu queria o Instagram, né? Só que para gravar vídeo no começo era um problema. Eu não conseguia nem falar para a câmera, para você ter ideia. E aí eu transicionei de TDAH para TDAH e autismo, né? Então eu dividi com eles o processo de diagnóstico, falei que o Sinapse estava passando por uma transformação. E aí eu já trabalhava com mentorias individuais de estudo, né? Porque eu e meu marido, a gente tem um negócio de vestibulares e concursos voltado para matemática. Sim. Então eu já fazia esses atendimentos.
E tinha muitos alunos TDAHs, muitos, assim, acho que a maioria era, sabe, com laudo, tudo certinho. Então, eu já tinha um pouco de experiência para lidar com esse perfil de aluno. E aí, quando eu me percebi autista, eu descobri que tinha uma necessidade imensa da gente socializar e da gente ter um ambiente de apoio. Você acha que isso é fundamental para o desenvolvimento do autista, né? Porque o autista ele tem dificuldade de socializar, ele tem uns gostos meio peculiares. E a gente fala horas sobre a mesma coisa, né? É difícil que outra pessoa te entenda com a questão das barreiras sociais que a gente tem. Então, eu falei, não, vamos começar agora a mentoria de estudo e organização para quem é autista. Eu falei, acho que não vai vingar isso. E no fim, a gente formou uma comunidade assim incrível. As meninas estão até assistindo. Gente, um beijo, minhas alunas, que elas pediram. Então sim, tem pergunta chegando aqui. Já vai perguntar, já vai falar já. E aí, assim, só reforçou a necessidade que eu tinha de lutar pela causa. Que sensacional. Foi um divisor de águas. Assim, cara, você é uma autista que tá indo longe pra caramba, que tá vencendo pra caramba, e você é uma referência para outros autistas, né? Sim, eu acredito que talvez nem no nível 1, mas os outros níveis também que conseguem enxergar em você, né? Conseguem ter essa clareza de, poxa, a Ellen tá ali e tal, tá vencendo. Porque eu quero até perguntar assim, se você sabe um pouquinho a respeito das leis para autismo, da LBI. Eu não sei as numerações certinhas, né? Sim. Mas estou falando da minha experiência. Quando eu recebi o laudo, uma das primeiras adaptações que eu queria fazer na minha vida é a questão das filas. São Paulo tem fila para tudo. E eu chegava em casa num estado de trapo, com a sobrecarga lá em cima. Horas na fila tripla para conseguir pegar um ônibus, shopping. Então, eu até trouxe aqui o meu crachá, né? Então, eu tenho um crachazinho escrito o meu CID. Tem o seu crachá aí? Vamos olhar. Tá bem aqui, mim. ó. Vamos lá. Eu vou aproveitar essa deixa para pedir pro nosso câmera mostrar e depois que estabilizar, pelo amor de Deus, traz um pouco de água para mim. Pode ser aquela ali. Eu não tomei a minha ainda. Toma aí, aproveitar aqui. Thank you, valeu. Oh, meu Deus do céu. O seu marido ali, ó. A gente já vai dar um oi aqui para ele. Já contrata aqui, muito obrigado. Tá ele é o suporte aqui da pessoa. O cara é super... A gente vai chegar a falar de relacionamento daqui a pouquinho. Vai? Vamos. O que eu tava falando? Sobre crachá. Crachá. Então, pode mostrar aí. Vou botar aqui na câmera 1. Ó, esse é o crachá aqui. E ele tem... Você vai explicar. Tem essas cores aqui, tem sua foto e tudo. Ele tem que ter algum dizer aqui para você? Tem que ter esse crachá que ele não é fornecido por nenhum órgão regulador, né? Isso não tem uma lei, então, o regulamento. Como é que é isso? Não, do crachá não. A única coisa que eles pedem para você poder usar fila preferencial, enfim, obter alguma adaptação socioeducativa, tanto na escola quanto na faculdade, é que você tem um laudo em mãos. Aí eu percebi que, assim, na comunidade autista, ter o laudo em mãos é algo muito complicado. Porque o pessoal, não vou ficar levando papel, mostrando toda hora. Ninguém para ler, Yuri. Então, assim, é muito complicado essa questão da preferencial. E aí, eu vi que, assim, é muito forte na comunidade usar o crachá. Então, o que ele tem que ter? A foto, né? Nome completo, CID. Então, no caso aqui, eu coloquei os 2 CIDs principais, né? Tem o da ansiedade ainda. Legal. E o QR Code, isso aqui dá acesso ao meu laudo, a receita médica e a avaliação neuropsicológica, basicamente. Então, eu já coloco tudo no mesmo PDF e deixo aqui. E aí, quando eu preciso utilizar desse recurso, ser preferencial, até mesmo no aeroporto, hoje eu vim isso que eu queria saber, porque no aeroporto você tem uma fila, mostrou o crachá. E aí, assim, na maioria das vezes a pessoa não vai abrir o teu laudo. O pessoal já aceita logo de cara. Mas é legal você ter uma identificação, até por segurança. Então, já teve crises de sobrecarga minha que eu não conseguia me mexer. E eu tava assim, no meio do metrô. Congelou. Congelei. Congelar no metrô é um péssimo negócio, né? É um péssimo lugar. Ainda mais em São Paulo, que é super perigoso, né? Então, assim, por questões de segurança, tem até pessoas que colocam telefone, emergência. Então, eu tenho isso no meu laudo. Então, no final, eu tenho o telefone do meu marido e qualquer coisa liga pra ele, gente. Mas é por segurança. E aí, eu sempre uso a fitinha de identificação, né? Que aí Já tem a coloração, né? Você pode mostrar pra essa câmera aqui. A questão do colar, né? Esse daqui é o... Os girassóis, tem alguma coisa a ver ou é só Não tem. Ele representa a questão das doenças. Doenças não, né? Mas condições invisíveis. Então, serve para ansiedade, depressão, TDAH... Eu já vi gente com esse negócio na rua. Crianças normalmente usam girassol. Né? E aqui é um pouquinho...
acho que não cabe entrar nesse assunto, mas eu acho um pouquinho capacitista o símbolo, né? Tem uma treta aí desse negócio. Tem uma treta, muito grande. Descobri depois que eu entrei na comunidade autista. O símbolo que é mais aceito é o infinito, né? Com o espectro. Para representar toda a diversidade e complexidade do transtorno. Agora, esse símbolozinho aqui, eu tive que andar com ele porque senão ninguém conhece o outro. Esse aí é o que tá... nas leis. Nas leis, é o que tem nas filas, né? Fila com... Quebra-cabeça. Então, eu acho, assim, que parece que tá faltando alguma coisa na gente, né? O pessoal usa esse termo. E não tá. Na verdade, é um funcionamento diferente. Então, eu acabo usando só por uma convenção, realmente. Porque senão o pessoal não reconhece os outros símbolos que representam o autismo. E essa orelhinha do Mickey aí que me chamou a atenção? Isso aqui foi só graça mesmo, gente. Assim, olha, a lei diz que tem que ter uma orelha com formato tem, gente. tal. E tem que ser bem colorido, como eu sempre gosto. Se apertar, faz um barulhinho, né? Eu sou cheia dessas coisas, viu?